Boa noite a todos. Eu já vou entrar diretamente no tema do que vai ser o central do que a gente vai tentar expor aqui, que é justamente a discussão sobre essa importante revolução de 23, e que, na verdade, a exposição que o Pablito fez ajuda bastante, na verdade, a gente entender o processo, porque a gente entra nos elementos objetivos que estavam colocados um pouco para essa época, né? A época imperialista, e a partir da Revolução Russa de 17, para usar os termos do Trotsky, é a grande época da estratégia revolucionária. Então, essa grande época da estratégia revolucionária, a gente vai tentar refletir, para além de uma série de revoluções que tem nesse processo, guerra civil, diversos processos que são muito ricos para a gente tentar extrair lições, a gente vai tentar elencar esse processo da Revolução Alemã, que na verdade é muito pouco debatido, mas é um processo bastante influente, assim, tanto na política, como a gente vai tentar entrar um pouco, como inclusive no pensamento teórico. Aqui no IFISH, por exemplo, alguns teóricos importantes que dialogaram diretamente, teorizaram, dialogando diretamente com esse processo. Um que inclusive participou, como Karl Korsch, Lukács, Gramsci, que a gente vai tentar discutir um pouco, e outros pensadores estão bastante influenciados, na verdade, pela negativa, pela estabilidade que se gera no capitalismo internacional a partir da derrota da Revolução Alemã. Inclusive, toda uma teoria, uma das coisas que a gente vai começar desmistificando, vamos tentar entrar nesse processo alemão, é justamente a gente tentar dar elementos para mostrar como era uma revolução viva no cenário internacional. E como é uma falácia completa de pensadores que dizem que, na verdade, os bolcheviques sonhavam com a Revolução Internacional, mas isso era um pouco da cabeça deles, porque as condições eram difíceis, a Revolução Internacional era impossível. Um pensador bastante influente aqui também, por exemplo, como Mészáros, teoriza todo um processo, na verdade, sobre isso, né? Como a contradição do pensamento bolchevique, de não entender as debilidades do processo internacional, e que a gente vai tentar dar todos os elementos para justamente desmistificar essa concepção. Inclusive porque é em base a essa concepção que muitos desses teóricos tentam isolar os bolcheviques e sobretudo Trotsky como pensadores da Revolução do Oriente, da Revolução Russa, importantes revolucionários inclusive, mas que não entenderam nada da Revolução do Ocidente. E é justamente por isso que a gente vai tentar entrar nesse processo alemão. Não como uma pesquisa histórica, minuciosa desse processo, que inclusive em alguns momentos a academia chega a fazer isso, né? Um camarada certa vez disse que lapidar método da academia é estudar para esquecer. Então você estuda, investiga o processo, etc. E você não fica com quase nenhuma conclusão que na verdade oriente a gente a quais tarefas a gente tem no momento que a gente vive o quinto ano de uma das mais importantes crises econômicas do último período. Então, sem mais delongas, eu vou entrar exatamente nesse processo, pegando um elemento que o Pablito discutiu bastante aqui, e que é importante para a gente entender justamente os debates de estratégia que estavam acontecendo, que o Trotsky tem uma formulação que diz que a política, enquanto uma força material de massas, ela sempre está atrás da economia. E o capitalismo, na verdade, na virada do século, ele começa a se desenvolver, como o Pablito falou, o capital financeiro, o peso do capital financeiro, dos monopólios, a fusão capital industrial com o capital bancário, as transformações que vão acontecendo de maneira acelerada na economia, e que, na verdade, vão gerando uma contradição que o Lenin observou e tentou se debruçar bastante a partir do começo da Primeira Guerra Mundial, que era justamente que os grandes partidos que se construíram, ganharam sindicatos, ganharam parlamentares, tiveram peso de massa na Segunda Internacional, e os grandes teóricos, como Kautsky, entre outros, começam, na verdade, a ter uma política nacionalista, na verdade, na Primeira Guerra, em apoiar as burguesias nacionais. Então essa era uma questão que o Lenin teve que começar a decifrar, e o Trotsky nessa mesma toada até a Revolução 17. Aquilo que era o grande partido que ia conduzir os trabalhadores no mundo, por exemplo, o Partido da Social-Democracia Alemã, a vitória começava a se transformar no principal empecilho para a Revolução.
Então, justamente essas condições que, na verdade, vão ser que o Lenin vai fazer o estudo, que todos os intelectuais gostam de falar que o Lenin fez um grande estudo da lógica de Hegel nesse período, em 1914. Que esquecem de falar que nesse mesmo período ele estudou um teórico militar que é o Clausewitz, e que isso foi decisivo no pensamento dele. E que, sobretudo, ele não estava estudando filosofia à toa, mas era justamente para entender por que esse partido da Revolução na Alemanha tinha se transformado no seu contrário, ou seja, no principal empecilho da Revolução. Então essa vai ser a tarefa dos revolucionários, a partir principalmente no plano internacional da Revolução Russa. Construir direções e partidos revolucionários que possam dar resposta às diversas particularidades nos diversos países e conduzir o proletariado ao poder, que era uma tarefa fundamental do ponto de vista da estratégia dos bolcheviques da Revolução Internacional. Então a primeira luta que vai aparecer nesse cenário, que o Trotsky lapidar, na verdade, é a luta que o Trotsky e o Lenin chamaram contra o esquerdismo. Porque justamente essa pressão de uma época em que a burguesia, como o Pablito colocou, impõe combates para o proletariado, e pela debilidade que tinha ainda, né, dos revolucionários saindo da Segunda Internacional, ainda com direções débeis, pouco experimentadas, com baixo nível teórico, com pouca experiência na luta de classe, isso levava em diversos momentos a uma pressão de tentar dar uma resposta acelerada para os fenômenos da luta de classe. O que gerou, na verdade, tentativas apressadas de tomar o poder em alguns momentos. Por fora, na verdade, de ganhar um peso, na verdade, na classe trabalhadora que pudesse fazer os revolucionários conduzir essa classe à vitória. Do ponto de vista da Revolução Alemã, que é onde a gente quer se centrar, onde que os revolucionários começam a viver um pouco esse drama, é nas primeiras revoluções, processos semi-insurrecionais ou insurrecionais que vão acontecer no período de 18 e 19. É justamente nesse período, inclusive, que uma grande revolucionária, que o stalinismo tentou separar do pensamento de Trotsky e de Lenin, que é a Rosa Luxemburgo, vai começar, na verdade, justamente a mudar o seu pensamento para tentar dar uma resposta a essas tarefas que se apresentavam. Então a Rosa, que durante a maior parte da sua vida combateu os aparatos burocráticos que estavam no movimento operário, sobretudo com essa falência da Segunda Internacional, ela, na verdade, começa a girar o seu pensamento e tentar dar uma resposta política, e termina a vida, inclusive, no processo de formação, em 1919, comecinho de 19, do Partido Comunista Alemão. Desgraçadamente, inclusive, pela pouca força que tinham os comunistas, na verdade, nesse período, a Rosa morre em combate ao lado dos trabalhadores, pelas mãos já assassinas da social-democracia que já se alçava ao poder na Alemanha. E, na verdade, isso é muito importante porque esse papel da social-democracia contra-revolucionária ele vai começar a se explicitar no movimento internacional sistematicamente a partir de 18. O presidente, inclusive, da Alemanha, é um revolucionário bastante conhecido, Ebert, que vai ser presidente durante todo esse período. Suas medidas reacionárias vão ser sistemáticas, na verdade, fazer parte da ala social-democrata de direita, mas era assim, aquele que atuou na social-democracia durante muitos anos. Então esses revolucionários que foram revolucionários de outrora começam na social-democracia e presos essa concepção estratégica da social-democracia começam a mostrar cada vez mais esse papel conservador e alguns momentos reacionários no movimento operário. Ainda que a social-democracia, pelo amplo partido que tinha, e pelo enorme peso de massa, tinha alas mais à esquerda, que vão romper, e alas mais à direita. Então, na verdade, nesse combate, vão se apresentar duas tendências. A primeira que a gente quer pegar é essa justamente esquerdista. Porque, na verdade, assim, desde o advento da Terceira Internacional, em 19, e principalmente no segundo congresso, em 20, o Trotsky vai tentar, junto com Lenin, dar uma resposta justamente a esse processo de tentativas apressadas de tomada do poder. E, na verdade, toda a linha de discussão deles nesse período é tentar mostrar para os revolucionários como que eles têm que tentar chamar a frente única, construir uma série de táticas, se conduzir ao movimento de massas para, na verdade, ganhar um peso superior, na verdade, inclusive, disputar os operários que estão na base da social-democracia.
Então, isso é uma questão fundamental, assim, que a gente vai entrar, que já desmistifica um pouco a visão de que o Lenin e o Trotsky aqui é bem senso comum, né? Lenin e Trotsky. Os bolcheviques, o Trotsky principalmente é o teórico do ataque frontal. Então, era um teórico que sempre propunha que tinha que tomar o poder de qualquer maneira, que a revolução permanente era uma revolução ininterrupta, que todos os revolucionários em todos os países tinham que apressadamente tomar essa tarefa de construir a insurreição, quando não. Na verdade, o que o Trotsky e o Lenin estão educando o movimento, na verdade, é se construir, se educar, para ganhar o peso de massa necessário para realmente conduzir o proletariado ao poder. A questão não é, na verdade, fazer uma luta pequena e morrer lá como um mártir glorioso. Ainda que muitos combatentes, a gente reivindica, são muito importantes para a história do movimento operário. Mas a grande questão é construir um processo que pudesse conduzir o proletariado à vitória. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu vou ler uma passagem do segundo congresso, em que explicita bem assim, essa formulação que o Lenin e Trotsky dirigiam. Eles falam assim, ó, na luta pela insurreição contra o Estado capitalista, né, a partir dessa ideia, nesta luta de massa, chamada a se transformar em guerra civil, o partido dirigente do proletariado deve, em regra geral, fortificar todas as suas posições legais, fazendo delas ponto de apoio secundário de sua ação revolucionária e subordinando-os ao plano da campanha principal, ou seja, a luta de massas. Então isso é muito importante. O que é principal? A luta de massas, né? Inclusive depois a gente vai ver que inclusive setores da esquerda reformista, inclusive setores que se indicam revolucionários vão dar um peso excessivo, na verdade, para essas posições secundárias e transformá-las em principais. Mas é muito importante para a gente ver justamente esse combate incessante, na verdade, que o Lenin e o Trotsky estão dando. Inclusive, eles chegavam a se reivindicar como, bem entre aspas, né, a ala direita da Internacional Comunista. Justamente porque tinha uma série de setores, que o Lenin, inclusive, escreve um clássico do marxismo chamado Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, porque tinha uma série de setores falando, não, a gente é revolucionário, a gente vai tomar o poder, a gente está preparado. E o Lenin falando, a gente construiu um partido lá desde 1903, vem se preparando na luta de classe, nas lutas teóricas, etc. É isso que vocês têm que se preparar, na verdade. Então, na verdade, essa dialética aqui já vai ser fundamental para a gente gravar e ficar com essa ideia. Conquistar essas posições na sociedade civil, mas mantendo um norte estratégico. Isso que o Pablito pegou é bem chave da concepção de estratégia do Trotsky. Né? Todas as táticas, na verdade, estão subordinadas à estratégia, no caso de tomar o poder. Então, desde esse ponto de vista, a gente já consegue ir, na verdade, para o que é o central, na verdade, que é a Revolução Alemã, que a gente vai pegar aqui dois processos para trabalhar essas questões. O primeiro, na verdade, é o que ficou conhecido como Ação de Março de 1921. E por que ela é bastante importante? Porque, na verdade, foi a primeira grande experiência, bastante influente, de uma tentativa, na verdade, de tomada do poder, um golpe. Já tiveram outras em vários países, mas na Alemanha, com o peso que tinha, foi uma experiência bastante significativa e vai ser bastante determinante para a Revolução de 23. Então, na região de Mansfeld, na Alemanha Central, um grupo de operários do Partido Comunista começa a ganhar muito peso. Na verdade, alguns dados falam que eles passam, inclusive, o peso que tinha a social-democracia nesse movimento. E, na verdade, para reprimir os operários, o governo central manda a polícia, assim, um enorme batalhão. E esses operários já estavam com uma guerra tão forte, ainda que, assim, concentrados numa região específica, que eles começam a pegar em armas. E o Partido Comunista, vendo esse processo, e a direção um pouco inexperiente, enxerga, bom, os operários estão pegando em armas, é o momento da gente tomar o poder, e chama uma greve geral. Mas, na verdade, aí cometem um erro de estratégia, porque a grande questão era analisar, na situação nacional da Alemanha, como estavam colocadas essas condições para a insurreição ou não. Então, acaba que esses valentes combatentes, eles promovem uma greve geral, mas esse chamado não ganha corpo, na verdade, no conjunto da Alemanha. Assim, esse não ganhar corpo, para vocês terem uma ideia, significa uma greve de algumas centenas de milhares de operários armados. Que é o que o Lenin e o Trotsky vão falar, calma, ainda não é o momento da insurreição. E, na verdade, o governo manda um batalhão, tem um combate, esse processo de greve dura alguns dias, mas, na verdade, esses operários são brutalmente reprimidos.
e esse processo fica bastante marcado, na verdade. Né? As discussões, principalmente no terceiro Congresso Internacional, vão estar baseadas bastante nesse processo. O Trotsky, principalmente, vai fazer inclusive discurso pensando, mas aonde? Vocês têm que entender aonde que estava o problema. Justamente de entender como que vão fazer o Partido Comunista ganhar esse peso para não ficar processos isolados e com uma repressão fácil. Então esse processo, essa luta contra o esquerdismo é incessante. Mas não era só na Alemanha que isso estava se expressando. Para vocês terem uma ideia, eu falei da concepção de revolução permanente, mas dos mais importantes dirigentes da Rússia, que era o Bukharin, defendia categoricamente essa concepção. Ou seja, de que o processo, como se abriu uma etapa revolucionária, esse processo da revolução é ininterrupto. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler uma passagem do Trotsky que mostra bastante essa delimitação dele, dessa concepção ininterrupta ou permanente da revolução. Ele fala assim: naturalmente, Trotsky, né? Eu nunca compartilhei a versão bukharinista da teoria da revolução permanente, segundo a qual no processo revolucionário não existem interrupções, período de estagnação, recuos, reivindicações transitórias, etc. Ao contrário, desde os primeiros dias de outubro, lutei contra essa caricatura infantil. Então essa é uma luta fundamental do Trotsky. Acho que com isso a gente pega um elemento já da concepção estratégica deles que eu queria que ficasse bem marcado aqui. Que acho que fica bastante claro como esse combate era do Trotsky sobretudo, mas do Lenin também, era justamente contra essa concepção infantil. Ainda que vocês vão ver, é imperante em qualquer aula da academia falar que não, que a concepção do Trotsky era essa infantil, de que tinha que tomar o poder de qualquer maneira. Tá? Então isso é o que a gente queria refletir bastante, assim, para ficar marcado. Então, em 21, na verdade, qual que é a síntese que os revolucionários chegam? A grande consigna que fica é conquistar o poder, tomar o poder, mas com a conquista prévia das massas. Esse foi o lema que ficou. E por dar essa ênfase tão grande, a partir de 21, para os comunistas, conquistar as massas, o Lenin inclusive o Trotsky narra, como que o Lenin já começou a prever, esse negócio de conquistar as massas, que é fundamental, a gente tem que frisar muito como isso não está desvinculado da conquista do poder. Porque essa desvinculação poderia ser perigosa, na verdade. Aí seria construir partidos que iam cair na rotina da tática, né, do sindicalismo, do eleitoralismo, etc., iam se desvincular da perspectiva estratégica da tomada do poder, da ditadura do proletariado. Depois a gente vai ver que isso é o que é imperante, inclusive nos setores da esquerda, né? Desvincular. Então o socialismo aparece quando? Dias de festa, não no momento da luta de classe, né? No momento da luta de classe, sindicalismo, eleitoralismo, eleições, etc. Então isso é muito importante do ponto de vista da concepção estratégica. Mas essa é a orientação fundamental. Mas aqui a gente tem que marcar uma coisa. Para a direção que estava se constituindo na Alemanha, justamente esse putsch, né, o golpe, essa tentativa em 21, marca bastante. Porque se forma setores ali na direção alemã que vão ficar com essa experiência, inclusive vão ser uma ala mais resistente depois, em 23, quando as condições se colocam. Então, na verdade, sim, tendo em vista esse processo de 21, a ideia é a gente entrar em 23. Antes de entrar exatamente no processo que se coloca a questão da insurreição, eu queria dar alguns elementos para vocês entenderem um pouco o que significava a Revolução Alemã. Então, assim, em primeiro lugar, de 21 vinha um processo de luta de classes praticamente incessante, assim, com interrupções, etc., mas uma série de tentativas, assim. Isso moldou bastante, principalmente o proletariado alemão, que começou a ver que a social-democracia que eles confiavam era uma traição atrás da outra dentro do processo alemão. Isso, na verdade, em 23 é fundamental, porque ainda que os dados, é difícil de saber dados precisos, mas os principais, Pierre Breu, por exemplo, fala que era bem concreto que o Partido Comunista começava a ganhar uma força muito surpreendente em relação à social-democracia em 23. Isso é fundamental, porque é o primeiro período que a gente vai começar a ver que o Partido Comunista Alemão ganha uma força de massa. Esse como um primeiro elemento do que começa a se colocar na Revolução Alemã. 2. Uma questão que acontece muito importante. Depois da Primeira Guerra Mundial, com toda a desmoralização, inclusive da burguesia alemã, etc., as tropas francesas ocupam o Vale do Ruhr, uma região rica em carvão, minério, etc., e economicamente
região oeste da Alemanha, bastante fundamental para a economia. Então essa ocupação vai gerar toda uma situação econômica calamitosa na Alemanha. Para vocês terem uma ideia, começa um fenômeno que inclusive a gente estava estudando, alguns companheiros estavam comentando que alguns teóricos chamam inclusive de hiperinflação alemã. Que é um processo que a burguesia se utiliza dessas contradições para descarregar no proletariado superexploração, hiperinflação, na verdade. Um dos dados que a gente pegou aqui é que no começo da Alemanha, para vocês terem uma ideia, ficar gráfico, um dólar valia 8.000 marcos, né, a moeda alemã. Em setembro, um dólar vale quase 400 milhões de marcos. Em algumas passagens, inclusive, dizem que você trocava um dólar para um carro de dinheiro, um carrinho de marcos, né? Uma outra ilustração que uma camarada deu numa outra oportunidade é que os alemães, às vezes, com aquele carro de dinheiro, preferiam queimar dinheiro a comprar lenha, porque era mais barato você queimar o dinheiro para se aquecer do que... Então é um processo muito importante. Um outro dado para vocês terem uma ideia da situação alemã, como a revolução estava colocada. O desemprego, que falam mais ou menos em 100 mil trabalhadores no começo de 23, falam em 3 milhões e meio, 4 milhões de trabalhadores desempregados. Quer dizer, passa de 100 mil para quase 4 milhões. Assim, é uma situação social extrema, na verdade, como a revolução se coloca. Então era justamente em base a esse processo que estava se desenvolvendo a Revolução Alemã. E para o golpe final, assim, para se configurar completamente essa situação revolucionária, é que os trabalhadores começam a fazer uma greve, não é para aumentar nesse cenário o seu salário somente, mas é uma greve para derrubar o governo em meados do ano de 23. Então, na verdade, está tudo colocado. O Trotsky começa a enxergar essa situação bem claramente. E ele começa na Internacional a dar um combate. Falando, bom, agora é o momento da gente reorientar o partido, pensar as táticas para a gente criar as condições para a tomada do poder. E a Internacional, muitos setores, inclusive, vacilando ainda nesse momento. Isso é muito chave porque vai ser uma das conclusões que a gente vai querer tirar da importância que ganha uma direção revolucionária. Mas, assim, como último elemento para vocês entenderem como é que estava colocada a situação da Revolução, toda uma geração de revolucionários na Rússia, formados inclusive pelo Lenin e pelo Trotsky no internacionalismo proletário, que eram uma criança, adolescente na Revolução Russa, começa a olhar para a Revolução Alemã, que está colocada para o mundo inteiro, e fala, agora é o nosso momento de dar o nosso exemplo revolucionário. Então isso na Rússia começa toda uma convulsão de todos os setores, na verdade, para como vão dar a sua solidariedade internacional à Revolução Alemã. O Pierre Bourdieu narra esse processo falando assim, vou ler que é bastante ilustrativo, ele fala, falando da Rússia, os muros da cidade se cobrem de cartazes chamando a juventude a aprender alemão para melhor aproveitar a revolução que vem. Nas fábricas, nas universidades, nas escolas, ocorrem cotidianamente conferências, reuniões, atos de mobilização em prol da ajuda a este combate decisivo. Bukharin é aclamado pelos estudantes a lhes aconselhar, e não é nada banal neste país, apaixonado pela instrução e pela especialização técnica, de jogar longe seus livros e empunhar fuzis de combate. Nas fábricas, aprovam-se resoluções em que os operários declaram renunciar seus aumentos, até mesmo aceitar diminuições se necessário para garantir a vitória da Revolução Alemã. Quer dizer, é um processo que está colocado, é um processo vivo, está na história. Inclusive na Rússia era na consciência do proletariado. Vocês imaginam que, agora voltando para o começo da nossa intervenção, os teóricos estavam falando que a revolução no Ocidente era utópica, era uma contradição, estão totalmente por fora, na verdade, de investigar o processo alemão, que era um processo vivo para o mundo inteiro. Inclusive a gente não vai entrar aqui, mas na verdade a burguesia, inclusive internacional, está discutindo incessantemente o processo. Então é isso que está colocado um pouco na ordem do dia. O Trotsky começa a dar o combate contra os setores que já começam a vacilar na Internacional, e aí começa a se expressar justamente esse brilhantismo da estratégia do Trotsky, em observar quais são as condições concretas da Alemanha. Qual é o primeiro combate que ele dá? Justamente que os setores vão falar, na Revolução Alemã não tem soviets. O Trotsky vai falar, bom, tudo bem, não tem soviets, mas tem conselhos de fábrica, que inclusive são os elementos que começam a auto-organizar a classe, tem o que eles chamavam de cinturas operárias, milícias operárias, então o setor está todo organizado. Isso não pode ser um impeditivo.
Isso já era, inclusive, a maneira, baseando numa estratégia soviética, né? E não numa concepção dogmática do soviet, como aconteceu na Rússia, que o Trotsky vai dar um combate incessante contra esses setores que queriam só fazer uma transposição mecânica dessa revolução. Não, ele estava interessado na estratégia. A auto-organização como elemento ele via na Revolução Alemã, e isso era um processo, ainda que não igual à Revolução Russa, mas então ele teve que começar a combater, sobretudo, inclusive, Stalin, que fazia esse, não, vamos ter que esperar a Revolução, ainda não está o momento, 24, 25, um ano a gente tem. Esse foi o primeiro combate. E o segundo elemento que o Trotsky pega com bastante ênfase é justamente em marcar uma data para o partido, para pensar a insurreição. E por que se marcar uma data? Parece quase uma discussão organizativa, né? Então tem uma data que a gente pega a insurreição. Não, mas não é uma discussão, é uma discussão política fundamental. Porque o interesse do Trotsky era fazer o Partido Comunista começar a girar todo o seu aparato e toda a sua construção para preparar essa insurreição. E combater todos os vacilos que estavam colocados na Revolução Alemã. Então isso era fundamental, esse debate. Porque o debate da data da insurreição era daqui 10 meses, daqui um ano. Todo mundo falava que era uma situação revolucionária, mas era assim, tá revolucionária, mas daqui um ano acho que a gente vai estar mais preparado. O argumento era esse, entendeu? A preparação, etc. E o Trotsky vai começar a discutir, isso é fundamental para a conclusão que a gente quer tirar, que essa situação revolucionária, ela se impõe justamente por essa época, por todos esses fatores que a gente colocou do ponto de vista da Revolução Alemã, mas ela não fica esperando lá, bom, beleza, a situação está colocada, agora vamos esperar os revolucionários ganharem todo o peso necessário para eles tomarem poder. Não, inclusive porque a burguesia vai se utilizar de todos os métodos. E na Alemanha, ainda que os comunistas tivessem bastante peso, a gente vai entrar na Alemanha Central, no sul da Alemanha, na região da Baviera, os fascistas começam a ganhar cada vez mais força, porque justamente está acontecendo uma situação social calamitosa, e o fascismo se apoia nisso para tentar ganhar força e se preparar para tomar o poder. Então é uma situação de revolução contra a revolução colocada. Então, aí, após isso, o Trotsky começa a usar o que a gente quer o central, a parte talvez mais importante do que a gente queria pegar aqui nessa intervenção. Ele propõe uma tática que eles já discutiam no movimento operário, e que vai ser decisiva, na verdade. O Trotsky fala o seguinte, bom, em duas regiões, províncias, né, como a gente poderia falar, espécies de estados, que é a Saxônia e a Turíngia, na Alemanha Central, os comunistas podem usar a seguinte tática, né, como o Fabrício falou, ligada à estratégia. Entrar no governo, num governo de colisão, junto com a social-democracia, para, na verdade, com um programa. Qual programa? Desarmar a burguesia, os setores burgueses, e armar os trabalhadores, entrar com esse programa, que era uma maneira de comprometer os setores da social-democracia com a insurreição que estava colocada ali. Então essa era uma tática bastante ousada para uma situação concreta. A possibilidade de você armar o proletariado, comprometer a social-democracia e constituir bastiões comunistas, com o proletariado armado, que iam ser espécies de fortalezas, mas que na concepção estratégica do Trotsky, fortalezas e defesas ligadas à ofensiva política, à tomada do poder. Então, essa é a tática conhecida tática de governo operário. Para vocês terem uma ideia de como o Trotsky já discutia essa questão, isso já está colocado um pouco no quarto congresso da Internacional. O Trotsky fala o seguinte, nos cursos do Trotsky, isso antes, né, em 22, mas ele fazendo essa previsão. Ele fala, se vocês, nossos camaradas comunistas alemães, pensam que é possível uma revolução nos próximos meses na Alemanha, então lhes aconselhamos a participar na Saxônia em um governo de coalizão e utilizar vossos postos ministeriais para promover as tarefas políticas e organizativas e transformar a Saxônia, em certo sentido, em uma semeadora comunista, de modo a ter um bastião revolucionário e um período de preparação para o próximo estouro da Revolução. Isso só será possível se a pressão da Revolução já se fizer sentir, se não já está ao alcance, já se fizer sentir, se já está ao alcance das mãos. Então isso era fundamental. Isso que o Trotsky estava enxergando em 22 e essa situação se apresenta na história para os revolucionários. Então essa tática de governo operário tática do Trotsky e que da discussão na Internacional Comunista, que o Trotsky vence, ela é implementada. E aqui a gente vai começar a discutir o segundo
momento, o segundo perigo e desvio estratégico. O primeiro que a gente enfatizou muito foi o desvio ultra-esquerdista. O segundo dessa tática, e é aí que faz diferença total uma direção revolucionária, é a pressão que entrar nesses governos vai gerar. Porque, inclusive, assim, é discutida muito esse negócio, a tática do governo operário, por fora de todas essas condições da situação revolucionária que estava colocada. Então a esquerda às vezes pega e fala, bom, governo operário, para quê? Para eleger um vereador, para construir um governo, como no caso da Grécia, um governo das esquerdas e uma discussão eleitoral, na verdade, desolada do peso de massa, de uma situação revolucionária, ou de qualquer um desses elementos, de um programa de nacionalização dos bancos, das indústrias, etc. Então é muito fundamental entender aonde que está ligada, na verdade. A tática, a estratégia, ou se a gente quisesse em outros termos, esses bastiões e essa defesa de bastiões comunistas à insurreição e à ofensiva política. Bom, então assim, para a gente ir concluindo, mas pegando um elemento ainda da Revolução. Essa tática expressava com toda a força, e esse é um dos temas da mesa que a gente queria pegar, como a estratégia do Trotsky para a Revolução no Ocidente, com todas as particularidades que você queira observar, era a estratégia mais brilhante, na verdade. Porque esse governo de coalizão, a tática do governo operário, analisar as condições concretas, inclusive da sociedade civil, como fazer os comunistas ganharem mais força numa situação concreta, são todos elementos que o Trotsky discute de maneira lapidar. E os teóricos que são considerados os grandes teóricos da Revolução no Ocidente passam ao largo da Revolução Alemã. Então isso é bastante importante. Em particular dos teóricos que é bastante reivindicado, um revolucionário que é o Gramsci, se reivindica muito um elemento que o Gramsci tem para a Revolução. O combate que o Gramsci dá ao esquerdismo, ultra-esquerdismo, sectário, stalinista, a partir dos seus congressos de 28. Então o Gramsci tem uma linha, claro, contra o sectarismo stalinista, esse giro sectário stalinista de 28, de buscar frente únicas no movimento revolucionário, contra inclusive a ascensão do fascismo. E nisso tem convergência entre o pensamento do Gramsci e do Trotsky. O que os gramscianos ainda não explicaram, e mesmo o Gramsci, a gente teria que abrir esse debate, é que no Gramsci, por exemplo, você não vê, como a gente vê no Trotsky claramente, a passagem dessa frente única e das posições de defesa à ofensiva política, à tomada do poder, nesses processos que estão se desenvolvendo na década de 30. Isso é fundamental, na verdade, porque talvez essa ambiguidade que fica no pensamento do Gramsci, por toda a ênfase que se dá com todas as categorias, a guerra de posição, a sociedade civil, o Estado ampliado, toda a discussão que o Gramsci faz, gera uma ambiguidade em que muitos gramscianos no Brasil, e isso é bastante cabal, se apoiaram nisso, para, inclusive aqui no Brasil, sustentar todas as posições reformistas, inclusive ao petismo, a ideia de ganhar forças, de fazer alianças, etc. E o socialismo fica, a gente não sabe aonde, né? Num outro momento, numa outra geração. Se desvincula completamente essa perspectiva de tomar o poder, de construir uma organização revolucionária, na independência de classe, etc. Então isso é bastante fundamental, assim, para a gente entender. Isso que a gente queria ficar como um dos elementos de conclusivos. Que a arte da insurreição apresentada pelo Trotsky, na sua estratégia, ela se demonstrou no processo alemão. A gente colocou na primeira sessão, inclusive na Revolução Russa. Agora no processo alemão bastante claro. A gente vai entrar ainda no último elemento da Revolução Alemã. Depois vamos discutir a Espanha, como em todos os momentos históricos essa estratégia foi a que permitiu dar a resposta revolucionária para o proletariado. Não uma resposta nem sectária, abstencionista, infantil, e nem uma resposta oportunista, que é buscar nas eleições, etc., a tomada do poder. Uma estratégia que dialogava com as situações concretas. Agora, como o outro ponto conclusivo que a gente queria pegar, a gente teria que terminar, pela negativa, do ponto de vista da Revolução, a gente teria que entrar nesse último momento, na verdade, porque justamente o que acontece na Revolução Alemã, nesse processo vivo, é os comunistas entrarem no dia 10 e 13 de outubro, nesses governos de coalizão, 3 comunistas em cada governo, na Turinge, na Saxônia, na Alemanha Central. Começa com esse programa, inclusive, de
armar o proletariado, a revolução começa a se colocar de maneira escancarada na ordem do dia, tanto que o primeiro debate era marcar a revolução para o dia 9 de novembro. E, na verdade, pela pressão que os fascistas começam a fazer, e o governo, porque assim, se a gente pensar, a Alemanha Central, onde estava se constituindo esses bastiões, Saxônia e Turingia, o Berlim fica acima, e abaixo está, onde está o governo central forte, e abaixo está a Baviera. Então, de cima e de baixo estava vindo a pressão da burguesia para derrotar esses processos, e esses bastiões comunistas. Então, os revolucionários antecipam e chamam o Congresso para votar, inclusive, a greve geral, a insurreição, aprofundamento, a preparação e a concretização da insurreição, um congresso dos conselhos de fábrica, numa região chamada Chemnitz, na Saxônia. E aí a gente entra numa lição que o Trotsky escreve num livro um ano depois, que é bastante fundamental. Porque nesse congresso, então, participam os comunistas e a social-democracia. E a linha era clara, da Internacional, da direção de preparar, de votar ali naquele congresso a insurreição. O Blender, que era o principal dirigente, inclusive eu estava vendo uma carta, ele escreve para a Clara Zetkin, uma outra revolucionária alemã, que nesse congresso eles poderiam conseguir 2/3 seguramente da maioria para votar essa insurreição. Agora, é aí que entra a pressão e a importância da direção revolucionária. O Trotsky tira uma conclusão, antes da gente entrar no tema, que é fundamental, assim, no seu texto de lições de outubro. Ele fala assim, ó, se nas viradas táticas engendram habitualmente no partido fricções interiores, com maior razão as viradas estratégicas devem provocar transtornos muito mais profundos. E a virada mais brusca é aquela em que o partido do proletariado passa da preparação, da propaganda, da organização e da agitação à luta direta pelo poder, à insurreição armada contra a burguesia. Tudo que dentro do partido há de irresoluto, cético, conciliador, capitulante, se ergue contra a insurreição, busca a oposição em formas teóricas e as encontra prontas em seus adversários de ontem, os oportunistas. Então essa é uma lição muito importante que se apresenta na Revolução Russa e na Revolução Alemã. Porque na Revolução Russa, esse processo não se desenvolveu porque o Lenin, tinha um dirigente como Lenin nessa revolução que deu um combate incessante dentro da direção russa. Importantes revolucionários como Kamenev e Zinoviev estavam contra a insurreição. E pela firmeza do Lenin, a insurreição foi votada e o processo foi vitorioso. Agora, na Alemanha, no mesmo processo, nesse congresso, o Bander faz um discurso, a social-democracia faz uma pressão imensa, na verdade, para que não está fora de cogitação, insurreição, etc. E a direção alemã vacila no processo. Não vota um comitê para encaminhar esse processo, e poucos dias depois, desgraçadamente, o governo de Berlim entra, os fascistas com pressão do sul, o governo de Berlim, e esmaga, na verdade, os bastiões comunistas, e essa oportunidade revolucionária, a situação, na verdade, se perde, e abre um período de estabilidade na Alemanha que vai influenciar o mundo, muito importante, depois a gente pode até desenvolver a partir das perguntas, que é todo o processo, na verdade. O Trotsky, inclusive, num clássico dele de 28, que chama Stalin, o grande organizador de derrotas, ele vai mostrar como que desse processo alemão, a Internacional, cada vez mais dirigida pelo Stalin, começa a organizar uma série de equívocos, estratégias de derrotas diretas do proletariado. Mas isso a gente pode entrar depois, queria ficar com essa lição. O que a gente deriva, então, com um ponto conclusivo daqui? É que a direção revolucionária, muitas vezes a gente dá uma ênfase muito importante. O Pablito estava falando de uma época em que a burguesia impõe combates e o fator subjetivo, ou seja, o partido e sua direção, ganha um peso decisivo. Isso parece, muitos inclusive criticam, falam que é subjetivismo, etc. Mas a Revolução Alemã mostra que não, que na verdade se tivesse uma direção irresoluta nesse processo, a gente não pode fazer uma previsão que a Revolução seria vitoriosa, que é certeza. Mas todas as condições que a gente demonstra objetivas, que estavam colocadas, a possibilidade, o anseio do proletariado, apontavam nesse sentido. Então a importância da direção é fundamental, desde esse ponto de vista que a gente, um dos elementos que a gente queria pegar. Isso compõe um pouco, para ir fechando, a estratégia do Trotsky. Porque a gente vê, nesse pequeno período, que cai na Revolução de 23, como que a estratégia do Trotsky permitiu combater todos os desvios estratégicos que foram aparecendo no proletariado. Desde o esquerdismo, o sectarismo infantil, o oportunismo,
analisar as condições concretas do Ocidente para plasmar a estratégia revolucionária e como isso tudo, todas essas táticas que eram colocadas, era parte de uma estratégia revolucionária geral. Foi colocado na Revolução Russa, na Revolução Alemã e em outros processos pelo Trotsky. Então, assim, por fim, camaradas, na primeira sessão, a gente partiu de colocar um elemento que foi muito importante, muito marcante. Se pudesse sintetizar, eu diria que uma coisa que marcou muito foi colocar o elemento de que, analisando inclusive a Revolução Russa, de que ser trotskista é, na verdade, construir, entender a necessidade de construir uma direção e um partido e, ao mesmo tempo, construir e alimentar todas as tendências de auto-organização dos trabalhadores. E que a gente não vê nenhuma contradição, na verdade. Isso era parte da estratégia do Trotsky. Aqui, inclusive, a gente avançou nessa sessão mais profundamente nessa reflexão em tática e estratégia e como ela se plasmou em processos lapidares, na verdade. E que como o peso de discutir a estratégia revolucionária no quinto ano da crise econômica internacional é fundamental, na medida em que o que a gente vê cada vez mais é o abandono da estratégia. Até a crise econômica, em 3 décadas, que a gente viu o mundo passar sem revoluções, isso foi gerando uma deformação na esquerda de abandonar completamente esses pilares da estratégia trotskista. A gente poderia falar, inclusive, no grau zero da estratégia. Na medida em que os partidos revolucionários passaram a ser partidos amplos, a discussão da estratégia soviética é um negócio que você não vê mais a esquerda pautar e colocar importância. A independência de classe foi rifada por uma série de processos de conciliação. Quer dizer, o sindicalismo, o eleitoralismo, tudo isso é o que vem prevalecendo, na verdade, no discurso da esquerda. E por isso é determinante para nós resgatar esses processos históricos. Porque é resgatar a vivacidade, na verdade, da estratégia de Leon Trotsky. Então é desde esse ponto de vista que a gente queria nessa sessão falar. Se a gente fosse responder a pergunta por que Trotsky, que é um pouco o tema do nosso ciclo, a gente responderia por que Trotsky, porque com essa estratégia, com esses ensinamentos, com esse legado, teoria, programa, um legado inclusive combativo, revolucionário, de uma série de revolucionários, uma série de trotskistas que tentaram levar esse combate na construção da Quarta Internacional, que cometeram uma série de erros e desvios e que a gente agora faz um esforço para voltar, sobretudo nas lições da Quarta Internacional, ou seja, resgatar todos os principais fios de continuidade com o pensamento estratégico do Trotsky. A gente tem certeza e segurança de que se essas ideias, como estamos penetrando aqui, nessa plenária, ganharem a consciência das massas trabalhadoras, é para isso que a gente se prepara, a gente vai estar preparado e a gente vai, tem toda a certeza que a gente vai poder conduzir o proletariado à vitória. Uma vitória do proletariado, do socialismo e da ditadura do proletariado, que cada vez mais está sendo esquecida e que quando a gente se alimenta justamente dessa perspectiva estratégica do Trotsky, a gente ganha muito mais confiança nesse futuro da Revolução Proletária. A gente, nessa crise econômica, eu acho que os trabalhadores armados com esse legado vão fazer a diferença e é essa confiança que a gente quer transmitir a todos vocês. Obrigado.